Vamos lá. Vamos falar agora do exemplo conhecido como o olho de Bowen, sobre inexistência de médias de Birkhoff em subconjuntos grandes de pontos. Então, consideremos o fluxo, cujo diagrama de fase está representado aqui nesta figura. Ele tem duas singularidades hiperbólicas, duas celas aqui, ok? Elas montam um ciclo heteroclínico. A variedade instável desta célula coincide com a variedade estável desta, e a variedade instável da P2 coincide com a variedade estável da P1. Esta região do plano é uma região invariante. Vamos supor que aqui na origem, correspondente à origem, temos um ponto fixo repulsor, hiperbólico repulsor. E, claro, o que vai acontecer aqui é que todas as órbitas que estão aqui dentro, todas as trajetórias, exceto o ponto fixo na origem, repulsor, todas as outras trajetórias elas vão se acumular nesta conexão heteroclínica, nesta conexão heteroclínica pelo teorema de Poincare-Bendix. Okay? Então, nós vamos ver que os pontos no interior daquela região do plano, delimitada pelas variedades estável e instável daquelas células, exceto o ponto que está na origem, a fonte, têm trajetórias futuras cujas médias temporais não existem. As médias temporais sobre qualquer função contínua que tenha valores distintos na P1 e na P2. Okay? Então, mais precisamente, nós veremos que o lim_inf dessas médias temporais para o fluxo vai ser igual ao menor dos valores e o lim_sup vai ser igual ao maior dos valores, entre P1 e P2, da psi em P1 e P2. Tá? E, portanto, isto mostra que o limite não existe. Né? E isto vale para toda a trajetória que começa lá no interior daquela região, tirando o ponto fixo na origem. Então, por conveniência, nós assumimos que o fluxo é invariante e pela simetria, por esta simetria aqui. Tá? Isto não é essencial, mas simplifica a exposição das ideias, porque nós sabemos que todas as trajetórias, elas fazem o mates. Basta analisar metade do desenho, essencialmente. Tá? Podemos também assumir, para simplificar, para não complicar os argumentos, que a psi é estritamente positiva. Também não tem nenhum problema. Assumimos então que psi de P1 é estritamente menor que psi de P2 e que a psi é positiva para não nos preocuparmos com sinais negativos. Ok? Então, vamos supor que o fluxo linearizado pelo teorema de Hartmann-Grobman, nas regiões que são marcadas ali na figura, em cada uma das singularidades tem estes autovalores. Okay? As singularidades vão ter os mesmos autovalores por causa da simetria. Okay? Tem contrativo menos lambda, ou expansivo ni, são células, lembrar, e vamos supor que a razão entre o lambda e o mi é pelo menos 2. De fato, basta ser maior do que 1 para provar o resultado, mas se eu tomar o ρ maior ou igual que 2, faz com que o argumento fique mais simples, mais claro. Tá? Sabemos que todas as trajetórias regulares, então na região interior às conexões heteroclínicas, convergem para estas conexões, como o ciclo limite, por causa do teorema de Poincare-Bendix. Vamos fixar um ponto regular numa das seções transversais. Okay? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, aqui são duas seções transversais, sigma mais sigma menos. Okay? Esta região aqui, portanto, esta curva aqui, essencialmente marca o limite do domínio das linearizações. Então, aqui está representado graficamente. Então, tenho aqui uma célula, eu tenho uma certa linearização e eu posso assumir que o domínio da linearização se estende até aqui e até aqui. Como é que eu faço isso? Bom, simplesmente eu posso estender a linearização por iteração do campo. Ok? Nós podemos pegar na linearização e levar o campo um bocadinho mais para a frente ou para trás e compomos com a parte linear e estendemos a linearização.
só que o domínio fica mais fininho, né? Então nós podemos, sem perda de generalidade, assumir que a linearização vem até aqui ou vem até lá. Reparem que isto é apenas uma simplificação, né? Eu poderia, por exemplo, colocar esta seção transversal e esta seção transversal mais próxima aqui. Né? Eu poderia, por que não, né? Poderia colocar aqui esta seção, a seção transversal aqui e aqui. Né? E poderia colocar outras aqui e aqui. E depois poderia observar o quê? Poderia observar que a trajetória daqui para cá, né, está num fluxo tubular. Ok? Então eu posso simplesmente fazer de conta que esta passagem aqui é uma translação. Né? E a mesma coisa aqui. Ok? E via esse disfiomorfismo eu poderia identificar esta seção com esta seção. Okay? E esta seção com esta seção. Certo? E não vai fazer, de facto, muita diferença no que vem a seguir, pelo que nós vamos ver por causa da forma como as médias temporais se concentram em torno do que acontece nestas regiões. Okay? Então mas nós podemos, por outro lado, podemos estender a linearização, de maneira, usando a própria dinâmica, e podemos fazer de conta que as seções transversais são esta e esta. Okay? Desta forma, não é? Quando eu saio de uma região de linearização, eu entro na outra automaticamente. Okay? Isso facilita as estimativas, que nós vamos ver já a seguir. Tá bom? Então, podemos assumir que temos aqui estas duas seções e o que nós vamos fazer é olhar para uma trajetória genérica que se acumula, né, nestas regiões aqui. Nós vamos olhar os pontos de retorno às seções. Nós vamos olhar aqui, começa no Z0, aqui é o Z1, próximo ao retorno à seção, aqui é o Z2, o retorno seguinte, aqui seria o Z3, aqui o Z4, etc. E vamos fazer umas estimativas das médias temporais nestes caminhos aqui. Okay? Então, o fluxo daquelas regiões D1 e D2, né? Nestas regiões aqui, D1 e D2, nós vamos supor que ele é linearizável, podemos fazer de conta que ele é linearizável com coordenadas x e y, nas quais nós temos que o x é a coordenada expansora, o y é a coordenada contratora. Vamos supor que estão na direção dos eixos, por uma mudança trivial de coordenadas, certo? E vamos supor que as seções, aqui sigma i, né, são dadas por x igual a 1 ou y igual a 1 nestas coordenadas. Então, na prática, nós vamos ter algo como isto. Né? X aqui, vamos supor que isto aqui é em torno da P2. Temos aqui a direção expansiva, a direção contrativa, são ortogonais, está tudo normalizado devido à escolha das coordenadas. Okay? E temos aqui a sigma mais, que corresponde a y igual a 1, e aqui a sigma menos, que corresponde a x igual a 1. Tá? Então nós podemos simplesmente modificar, adaptar as coordenadas para termos esta cara. Então se eu começo aqui com um ponto, um certo ZJ, ou um J, né? Um jésimo retorno às seções, se o ZJ tiver a coordenada XJ1, né? Para ver que está nesta seção, tem algum XJ1, e este XJ corresponde à distância aqui a esta, né, a distância ao eixo Y. Então, XJ1, a trajetória vai ser dada deste jeito, por causa da linearização. Nós estamos trabalhando nas coordenadas linearizadas. E o próximo ponto, o ZJ mais 1, vai ter coordenadas 1, vírgula, a segunda coordenada vai ser um certo XJ mais 1, que vai corresponder à distância deste ponto a este eixo, agora correspondente à outra, à próxima linearização, que corresponde a uma vizinhança do P1. Okay? E nós repetimos o argumento para o P1. Certo? E podemos fazer isso por causa da simetria e podemos usar as mesmas constantes. Okay? Isso simplifica o nosso problema. Certo? Ok, então o tempo de passagem vai ser chamado TJ mais 1, TJ, em cada uma destas regiões, é cada vez maior à medida que a trajetória de X se aproxima das conexões heteroclínicas. Claro, quanto menor for o XJ, quanto mais pequeno, quanto mais próximo este ponto estiver desta variedade estável,
mais tempo eu vou demorar a chegar aqui. Ok? E eu vou chamar o tempo de batida aqui, vou chamar, né, de T, aqui vai ser o T grande, T maiúsculo, J mais 1, aqui vai ser o T maiúsculo J, o tempo do fluxo. Certo? Então, precisamente, se XJ é a distância do ZJ, que é o φ em TJ do Z0, nessas seções, à variedade estável ou instável mais próxima, P1 ou P2, então eu sei que a linearização tem esta cara, e quando ela chega no outro lado, né, nós podemos calcular, usando estas expressões, nós podemos calcular que o TJ mais 1 vai ser o TJ mais esta expressão, que é menos o logaritmo do XJ sobre μ. Okay? Mas podemos também calcular quem é o XJ. Okay? A partir desta relação, nós calculamos quem é o XJ, e ao traduzir, ficamos com que o XJ mais 1, de fato, é o XJ elevado a lambda sobre μ, que coincide com o nosso ρ, que a gente escolheu atrás de propósito. Né? Então, o XJ mais 1 é o XJ elevado a ρ. Se eu substituir aqui, né, eu vou obter uma relação que nós já vamos ver. Então, a trajetória, neste momento, ela troca de vizinhança, okay? E a XJ mais 1 é a nova distância, a variedade mais próxima. Foi o que eu tentei explicar aqui. Né? Aqui, este XJ mais 1 é a variável que nós vamos usar agora como distância à variedade mais próxima, agora na vizinhança do P1. E repetimos o argumento. Ok? Então, se o T0 for 0, se eu começar numa das seções transversais, por exemplo, então o T1 tem esta cara, certo? E logo depois o T2 menos T1 vai ter esta expressão. Mas o X1 é X0 elevado a ρ, então vai passar para isto e, portanto, o T2 vai ser este cara, mais isto, mais esta expressão, que é esta, vezes ρ. Portanto, o ρ, por causa do logaritmo, né, pode ser escrito como uma multiplicação. Então, nós, ao somar o T1 com o T2, nós vamos obter, ao somar o T1 com o T0, perdão, nós vamos obter μ menos 1, 1 mais ρ, vezes o log de x0 elevado a menos 1 para eliminar estes elementos. Tá? Para nós ficar mais curto. Certo? Então, se eu repetir isto, porque por causa da simetria, né, eu passo de uma variedade, de uma vizinhança para a seguinte e posso trocar, posso repetir exatamente o mesmo argumento, com as mesmas constantes, etc., por causa da simetria. Então, por indução, no número de passagens que nós vamos fazer, repetindo este processo, é que vamos obter que o Tn vai ser, de fato, esta constante vezes esta progressão geométrica. Esta soma na progressão geométrica. Okay? E isto dá para calcular explicitamente o que é. Como o ρ é maior ou igual que 2, né, nós podemos verificar que, de facto, vocês podem verificar, fazendo a soma, que o Tn menos o Tn menos 1, ou seja, as diferenças entre o tempo, ou seja, o tempo de passagem de uma seção transversal para a seguinte, para um n grande, fica sempre maior do que todos os tempos anteriores. Ok? Então, isto significa que esta média temporal até o Tn, que eu posso escrever como a média temporal até o Tn menos 1, mais o pedaço do Tn menos 1 até o Tn, e para fazer aparecer a média temporal até o Tn menos 1, eu multiplico e divido por Tn menos 1, né? E eu aqui faço aparecer a média temporal de Tn menos 1 até Tn. Então, multiplico e divido por Tn mais Tn menos 1 e compenso aqui. Ok? Ficamos com estas expressões. Então, reparem, isto aqui é a média temporal anterior, a média temporal até o Tn menos 1, só que este número aqui vai para zero muito rápido. Porquê? Por causa desta relação. Né? E como isto aqui vai ser muito maior, de fato, isto aqui vai ser muito maior que isto, então o que vai acontecer é que esta média, a média temporal da passagem entre uma seção e a seguinte, para n grande, vai dominar todo este processo aqui. Vai dominar esta média. Isto aqui
por causa desta expressão aqui, isto aqui vai para zero. Okay? E observem também que esta expressão aqui ela é limitada. Porquê? Porque a psi é uma função contínua, portanto limitada. Então eu posso assumir isto aqui é certamente algo limitado. Isto aqui está indo para zero. Okay? Então vai ficar com esta média aqui vai dominar. Então vai interessar de fato para n grande é o tempo de passagem de uma seção para a seguinte. Okay? Então isto é dominado por esta média da passagem mais recente perto de P1 ou P2. Okay? Ou seja, todo o tempo anterior até n-1 é esquecido pela média temporal, neste caso. Recordando que a psi é limitada, nós podemos fazer as estimativas certinhas. Se eu souber logo de início que a psi de P1 é estritamente menor que a psi de P2, para n grande, então a média temporal vai oscilar entre psi de P1 e psi de P2, para cada retorno, entre os retornos às seções. Né? Porque vai simplesmente importar a média temporal de uma seção para a seguinte, para n grande. Essa vai dominar toda a média anterior em cada passagem. Isto é porquê? Porque quando eu passo muito perto da singularidade, eu demoro muito tempo. E da maneira como o fluxo está construído, se eu passar muito perto da singularidade numa passagem, a seguinte passagem do outro lado vai ser mais próxima ainda de singularidade. E a passagem seguinte de volta vai ser ainda mais próxima de singularidade. Portanto, o tempo fica muito, muito maior. O tempo de passagem fica cada vez maior, tão grande de fato, pelas escolhas daquelas constantes, que o tempo de passagem entre uma seção e a seguinte é maior do que todos os tempos de passagem anteriores. Okay? Certo? E observemos que os tempos de passagem eles crescem muito rápido. O tempo de passagem, né, de n para n mais 1 é essencialmente o dobro do tempo de passagem de n menos 1 para n, por causa deste limite aqui, certo? Ou seja, eu vou ter, de fato, né, uma oscilação. Eu vou ter, por um lado, muito próximo, vou estar muito perto de psi de P1, e por outro lado vou estar muito próximo de psi de P2. E depois fico muito próximo de psi de P1, depois fico muito próximo de psi de P2. E desta forma, né, o lim_sup e o lim_inf vão oscilar. Ou seja, o lim_sup com certeza vai para o maior entre o psi de P1 e o psi de P2 e o lim_inf vai para o menor entre o psi de P1 e o psi de P2. Se eles são distintos, eu tenho lim_sup diferente limite do lim_inf. Então, este comportamento vale para toda a trajetória do campo no interior das conexões de célula, exceto pela singularidade repulsora no centro. Okay? Portanto, isto mostra que a não existência de médias temporais pode acontecer em conjuntos de pontos grandes do ponto de vista topológico, ou seja, abertos neste caso, né? E também com medida de Lebesgue positiva, em particular. Okay? Existem vários outros exemplos recentes e mais gerais, muito recentes, olha, em 2017, né? Exemplos recentes, este tipo de comportamento é agora preservado por perturbações. Não é o caso deste exemplo. Este exemplo não é estável por perturbações. Se vocês perturbarem um pouquinho, esta estrutura se modifica. Porque aquelas conexões de célula, aquelas coincidências da variedade estável e instável, elas viram interseções homoclínicas com pequena perturbação. Okay? Isso muda a dinâmica. Por exemplo, este artigo de Kiriki e Soma, que são dois japoneses, mostram que existe um subconjunto de dífios que é genérico numa certa vizinhança do desdobramento de uma tangente homoclínica. Ou seja, tem um aberto, dífios classe, eu acho que é C3 talvez, existe um abertinho de dífios classe C3, onde dentro desse abertinho, no espaço dos difeomorfismos, existe um subconjunto denso de dífios, né, para os quais existem domínios abertos, existem abertinhos, né, de pontos onde todas as trajetórias não têm médias temporais. Okay, isto vale densamente numa vizinhança de dífios. Okay? Isso é um negócio muito interessante e que mostra, de certa forma, uns certos limites para a teoria ergódica. Okay?
e levanta questões muito interessantes sobre como estudar esse tipo de difeomorfismos, como estudar a dinâmica de quase todos os pontos nesse caso. É uma coisa muito interessante, é um desenvolvimento muito recente, okay? Que era conjecturado pelo Floris Takens, o pesquisador que observou e propôs inclusive o nome de pontos históricos para este tipo de pontos que não têm médias temporais, certo? Em seguida vamos ver os detalhes da prova do teorema ergódico subaditivo de Kingman.